Aleluia. Glórias a Deus. Que bom podermos estar juntos louvando ao Senhor, adorando a pessoa dele, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, nosso Pai. Que bom podermos agradecer a Ele, adorá-lo, né, pela oferta que Ele nos fez, né, entregando o seu Filho, seu próprio Filho por amor a nós. Né, bendito seja o Senhor. Que alegria a gente poder estar de volta, né, celebrando mais uma ceia, sabe, esse tempo precioso que é a gente poder estar junto com os irmãos, com a família, né, a família de Deus, ceando juntos, né, a ceia que é um memorial, né, da morte, da ressurreição de Jesus, né, do seu sangue, seu corpo que foi entregue por nós, mas também é um anúncio, né, um anúncio de esperança, um anúncio da volta de Jesus, né? Da sua morte, mas também da sua volta, né? Por isso que a gente está aqui hoje, para celebrar, para anunciar, né? Para trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança, né? A vida de Jesus, a obra de Jesus consumada lá na cruz, né? Que nos dá essa esperança de vida e vida abundante, vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Falar de esperança em Cristo, né, a gente vive num momento, né, no mundo de grande apreensão, de medo, de tristeza, sobretudo de incerteza a respeito do futuro. Né? Essa pandemia mexeu não só com a saúde, a economia, mas tem mexido com as nossas emoções, sentimentos, expectativas, até mesmo roubando, sabe, a nossa esperança, a esperança de muitos. A esperança, para nós cristãos, é uma virtude, né? Uma daquelas 3 virtudes do cristianismo, né? A esperança, a fé, o amor, né? Isso está lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, né? E todo crente, todo cristão, todo filho de Deus precisa manifestar essas 3 virtudes, né? Fé, esperança e amor. Enquanto a fé está relacionada com o presente, né, a esperança está ligada ao futuro. A fé é a convicção que você tem de que algo já é realidade, já existe, né? É o agora, né? É para o momento. Em Marcos 11, de 12 a 24, Jesus ensina sobre fé. Aquele trecho em que ele vai colher o fruto lá da figueira e ele não encontra fruto, então ele ordena, ele dá uma palavra, né, que jamais encontre fruto em ti. Né? Depois os discípulos passaram de volta naquele local e eles se impressionaram porque eles encontraram aquela figueira seca, desde a raiz. Né? Eles ficaram impressionados. Né? E Jesus acabou ensinando algo sobre fé ali. Ele disse o seguinte, ó, no texto de Marcos 11, né, o versículo 24 fala assim, ó, Jesus ensinou falando o seguinte: crede que já recebestes e será assim convosco. Percebe o verbo? Está no passado, recebestes, né? Crede que já recebeste e será assim convosco. Então, Jesus ensina que a fé está ligada a isso, ao agora, né? Ao aconteceu, né? É para o momento, é para agora, isso é fé. Enquanto a esperança tem a ver com o futuro. Esperar com confiança, né? Isso é esperança, esperar com confiança por algo. Amém? Paulo, lá em Romanos 8, 24 e 25, ele nos ensina, ele comenta a respeito disso, sobre a esperança, ele fala assim, ó, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aleluia. Né? Percebemos então que a esperança está intimamente ligada à confiança, né? Esperança é esperar com confiança. E que bom que a nossa esperança tem um nome, a nossa esperança está depositada em Deus, o nosso Pai, o Eterno,
né? Romanos 15, 13, diz inclusive que esse é um dos nomes de Deus, né? Ele fala assim, o Deus da esperança, né? Diz o seguinte, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que bom saber também que Deus, o nosso Pai, Ele trabalha, Ele age em favor daqueles que nele esperam, daqueles que nele depositam a sua esperança. Amém? Olha isso, a gente tem um Deus que é todo poderoso, pode todas as coisas, que está trabalhando em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Você tem esperança em Deus? Você tem colocado a tua esperança, toda a tua esperança em Deus? Romanos 4, do 16 ao 21, vemos ali um breve relato da vida de Abraão, de sua fé, né, mas também de sua esperança. Abraão é considerado o pai da fé, e no texto de Romanos, né, 4, entre versículos 16 e 18, o apóstolo Paulo afirma que aqueles que creem, né, são espiritualmente, né, filhos de Abraão, né, por causa da mesma fé. Amém? Então, Paulo também diz, no verso 18, que na esperança Abraão creu contra a esperança. Na esperança, Abraão creu contra a esperança. E isso é impressionante, esse texto, porque parece contraditório. Como assim? Na esperança, creu contra a esperança. O que exatamente quer dizer isso? Paulo usa os dois termos, né, na mesma frase, ali, na mesma sentença, né? Esperança contra a esperança, e isso deixa muito claro que existem dois tipos de esperança. A esperança que é natural e a esperança que é espiritual. Naturalmente, Abraão não tinha motivos para ter esperança. Ele e Sara não podiam ter filhos, um filho tão esperado. Mas espiritualmente Abraão contava com uma promessa do Senhor e por isso ele escolheu continuar acreditando. A esperança natural baseia-se nas circunstâncias. A esperança espiritual baseia-se na palavra de Deus. A esperança natural é horizontal, ela está até onde a tua vista alcança. A esperança espiritual é vertical, vai além do que você pode imaginar. A esperança natural é boa, mas a esperança espiritual é melhor. A esperança espiritual vai além da esperança natural e até mesmo contra ela. A esperança natural é a última que morre. A esperança espiritual não morre nunca. Destituído de qualquer base natural para esperar, Abraão esperou. Você está disposto a fazer o mesmo? Para isso, os teus olhos precisam estar voltados para Deus. A gente vê aqui que a razão de perdermos a esperança é termos essa esperança baseada em circunstâncias, naquilo que é natural. Devemos colocar toda nossa expectativa em Deus e não no aspecto natural das coisas. Abraão esperou por 25 anos, sem perder a alegria do dia a dia, sem perder a fé. Ele sabia em quem confiava. O mundo vive uma escassez de esperança, justamente porque a esperança do mundo tem sido depositada em alicerces que não podem sustentar, não podem garantir essa esperança de forma efetiva. A sociedade hoje tem como fundamento de sua esperança homens, bens materiais, saúde, posição social. Muitos depositam a sua esperança de um futuro melhor em homens,
né? É fácil a gente perceber isso quando chega a época de eleição, né? A gente começa a ver as pessoas procurarem alguém que possa contribuir de alguma forma para melhorar as condições socioeconômicas, permitindo que tenha uma vida mais justa, mais feliz, né? Outros depositam sua esperança nos seus próprios bens. Acreditam que as riquezas são fontes de alegria, de segurança futura, né? A saúde e o vigor físico, para muitos, são a sua segurança e esperança de um futuro bem-sucedido. Muito mais ainda numa sociedade que enaltece o narcisismo, o hedonismo. Mas, quando analisamos os fundamentos da sociedade atual, percebemos a sua fragilidade. Por isso, com o passar do tempo, vemos a esperança se transformando gradativamente em decepção, em frustração, em angústia, em depressão. Davi faz um paralelo entre esperança e confiança. No Salmo 20, versículo 7, diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Enquanto o mundo vive aflito, não tendo um fundamento firme que sustente a sua esperança, nós, os filhos de Deus, podemos nos alegrar. Alegrar, conforme Paulo instrui na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12, ele fala assim: alegrai-vos na esperança. E é interessante porque ele escreve a carta à igreja em Roma e instrui para que eles tenham alegria, vivam em alegria. Não porque aquela igreja vivia um mar de rosas, muito pelo contrário, né? Eles enfrentavam perseguições, aflições, lutas, provações. Porém, Paulo diz que eles devem se alegrar. Isso não se refere a uma alegria momentânea, passageira, fruto da ausência de adversidades, de tribulações, de aflições. Mas ele refere-se ao verdadeiro regozijo, fruto da confiança em Deus, daquela paz que excede todo entendimento, da nossa esperança espiritual, eterna, nele. 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que bom que o contrário é plenamente verdade. Como a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida, somos os mais felizes de todos os homens. Amém? E se não somos, devemos ser, porque a nossa esperança vai além dessa esperança natural, carnal, baseado nas circunstâncias, baseado naquilo que vemos, naquilo que temos. A nossa esperança é o Senhor. Amém? Mas como é possível? Existem realmente motivos para que os filhos de Deus se alegrem? A esperança em meio a esse mundo conturbado que vivemos? A resposta é sim. Sim, podemos nos alegrar, podemos nos regozijar, porque a nossa esperança tem sólido alicerce. Ele não muda, não sofre variações, ele não mente. Não, o fundamento da nossa esperança está constituído em 3 alicerces, queridos. O primeiro, Deus e seus atributos, sua natureza imutável. O segundo alicerce, Jesus Cristo e a sua obra consumada. E o terceiro alicerce, a palavra de Deus. Amém? Quando tiramos os olhos dos problemas cotidianos e erguemos os nossos olhos, os nossos pensamentos para o nosso Deus, trazendo à memória o que pode nos dar esperança, relembrando e meditando na sua grandeza, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, somos restaurados na nossa esperança e ela é edificada, ela é fortalecida, queridos. Tirar os olhos daquilo que é circunstancial e pôr os olhos naquele que é eterno.
Precisamos lembrar quem Deus é, dos seus atributos, sua natureza imutável, trazer à memória que apesar das adversidades da vida, Ele é o grande eu sou e continua no controle de todas as coisas. Também, ao olharmos para Jesus, trazendo à memória a sua obra consumada lá na cruz, você lembra? Um dos últimos suspiros de Jesus, ele exclamou: está consumado. A obra redentora que nos reconcilia com o Pai, que nos limpa, que nos purifica, que nos torna aptos ao reino de Deus, a sermos parte da família de Deus, né? Estava consumada ali na cruz. Glória a Deus pelo sacrifício de Cristo, e é o que celebramos hoje, né? E celebramos com expectativa, celebramos com esperança. Amém, queridos? Romanos 15:12 diz o seguinte: Isaías, enfatizando, declara: brotará das raízes de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Aleluia! A raiz de Jessé é Jesus. Em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, podemos nos alegrar e depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Por meio de Jesus nós fomos reconciliados com Deus, e como filhos podemos confiar no nosso Pai que supre cada uma de nossas necessidades. A palavra de Deus é o terceiro alicerce, onde podemos fundamentar nossa esperança. Nela encontramos conforto, encontramos as promessas que jamais passarão. Romanos 15:4 diz: porquanto tudo o que está escrito no passado, que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Jeremias 1:12 diz que Deus vela por cumprir a sua palavra. A gente vê Jesus falando, no relato de Mateus 24:35, ele diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa é a palavra, elas se cumprem e se cumprirão. Cada promessa do Pai sobre nós vai se cumprir. Amém? Nossa esperança está baseada nesses três pilares, queridos: a natureza de Deus, em Jesus e a sua obra, e na palavra de Deus. Abraão conhecia o Senhor, conhecia o seu caráter, sua natureza, quem Ele é de verdade: fiel, justo, bondoso, poderoso, amoroso, gracioso, misericordioso, verdadeiro. Você conhece o Senhor, você conhece o teu Pai. Abraão recebeu uma promessa de Deus, né? Uma palavra de Deus, e creu, mesmo contra todas as circunstâncias naturais. Quando parece que não vai acontecer, que está demorando, que estamos enfrentando oposições, obstáculos, devemos tomar a mesma atitude de Jeremias. Quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. Lembrar da natureza de Deus, dos seus feitos, das suas promessas. E perseverar crendo. Continuar crendo. Foi o que Abraão fez. Contra todas as circunstâncias, continuou crendo com uma esperança viva. Romanos 5:3 até Romanos 5:3 ao 5 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Pensa isso. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Podemos nos alegrar, podemos nos gloriar mesmo pelas tribulações.
porque elas vão produzir a perseverança, a experiência e, por fim, a esperança. A esperança em Deus, a esperança espiritual, não aquela material, circunstancial, carnal, natural. A Raquel não podia ter filhos. A gente vê esse relato lá em Gênesis 30, 22 e 24, mas ela mantinha uma esperança no Senhor. Até que um dia o texto fala assim, lembrou-se o Senhor de Raquel. Ela teve José, ela teve o filho tão desejado, tão esperado. Lembrou-se o Senhor de Raquel. O Senhor pode se lembrar de nós em qualquer momento. Até porque Ele não esquece dos seus filhos. No momento certo, no momento exato, Ele vem ao nosso socorro. Ele responde à nossa oração. Então siga, mantendo a tua esperança, mantendo a tua confiança nele. Ela teve José, Raquel, e continuou crendo. E ela teve outro filho. Deus deu outro filho a ela. Então precisamos, queridos, guardar, proteger as promessas de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos colocado, plantado em nosso coração, semeado em nossa vida. Precisamos crer na palavra. Tudo que Ele diz ao nosso respeito, tudo que somos e seremos, tudo o que temos e teremos, tudo o que podemos e poderemos, essa é a verdade sobre nós. O que Ele diz, a sua palavra, guarde, proteja isso, meu irmão. Proteja, guarda no teu coração, não deixa que nada tome essa palavra de Deus na tua vida, nada roube a palavra e as promessas do Senhor na tua vida. Guarde, proteja. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Os filhos de Deus, Deus tem planos a nosso respeito, Deus tem promessas a nosso respeito, e Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Ele zela por cumprir a sua palavra. Você pode até ter perdido a esperança natural, ferido, angustiado, até deprimido, desesperado, quando olha para as circunstâncias da sua vida. Mas creia na natureza do teu Pai, na sua palavra, em Jesus que venceu a morte para que a nossa esperança seja viva. Creia, mantenha esses alicerces firmes no Senhor. Deus, a sua natureza, Jesus, a sua obra consumada, e na palavra de Deus, querido. Por falar em Jesus, Marcos 5, de 21 até o 43, traz um relato maravilhoso sobre a cura da filha de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga e, movido por fé e por esperança em Jesus, ele foi buscar o recurso que lhe cabia, buscar Jesus. A filha dele estava gravemente doente, quase à morte. E quando as circunstâncias, os apoios naturais não poderiam produzir nenhum resultado, ele se encheu de esperança em Jesus. Ele foi buscar. O texto diz, entre 21 e 24, Marcos 5, 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou:
minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. E a fé desse homem, toda a esperança depositada no Senhor Jesus, né? E Jesus, cheio de compaixão, seguiu aquele homem, até que em determinado momento a multidão apertava Jesus, e aí veio um contratempo. A mulher do fluxo de sangue tocou Jesus. Ela foi curada imediatamente, mas Jesus parou tudo. Jesus se deteve ali algum tempo para querer saber quem era aquela pessoa, quem havia tocado. Jesus parou para conhecer aquela história, conhecer aquela mulher. Jesus se interessa. Jesus se interessa por nossas crises. Jesus se interessa por nossa dor. Jesus se interessa em conhecer a nossa vida, as nossas circunstâncias, os nossos desejos, as nossas orações. Ele se interessa. Ele parou tudo para poder ouvir aquela mulher. Um grande contratempo, suficiente para que, enquanto Jesus ainda falava, versos 35, 36 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. As más notícias chegam. Mas que bom que Jairo estava ao lado de Jesus e pôde ouvir a sua palavra. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Presta atenção nisso. Verso 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, para Jairo, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Jesus seguiu com aquele pai. Você pode imaginar uma situação pior do que essa? Um pai receber a notícia que a sua filhinha estava morta. Jairo poderia se deixar influenciar pelas más notícias, pelas circunstâncias, pela esperança natural que diz: enquanto há vida, há esperança. Só que ali já não tinha mais vida, a filha tinha morrido. E a esperança tinha morrido junto. Sim, a esperança natural morreu junto com ela. Mas glória a Deus, porque Jesus estava presente. Jairo escolheu continuar crendo, sabe? Confiando na palavra de Jesus para ele. Não temas, continue crendo. Sabe, querido? Aquilo que motivou Jairo a chegar até Jesus, aquela fé, aquela esperança de receber do Senhor aquela bênção, aquele milagre, sabe? Continuava a mesma, apesar das más notícias. Ele creu somente na palavra do Senhor Jesus para ele. Não temas, continue crendo. Não temas, continue crendo. Essa é a palavra de Deus para nós. Apesar das circunstâncias, apesar das más notícias, a gente segue ouvindo Jesus falando para a gente: não temas, continue crendo. A fé, a esperança que te trouxe até agora, até aqui, não pode ser abalada por más notícias, não pode ser abalado por aquilo que é circunstancial, passageiro, porque a tua esperança, a tua fé está depositada no Deus que é eterno, todo-poderoso, que continua com o controle de todas as coisas. Não sei qual é a sua circunstância, o que te aflige hoje, querido. Qual é a má notícia que chegou até você? O que pode estar à beira da morte na sua vida?
seu casamento, sua família, seus negócios, seu relacionamento com o Pai, seu ministério, sua fé, o que está à beira da morte na sua vida. Olha, o Senhor continua dizendo: não temas, continue crendo, não temas, continue crendo com a mesma fé que te trouxe até agora, com a mesma esperança e expectativas em Deus que te trouxe até aqui. Continue crendo, não retroceda, querido, traga à memória o que pode te dar esperança. O final dessa história foi que Jesus entrou na casa, contrariando todo o diagnóstico e toda a sentença de morte que ele ouviu durante a chegada até o quarto onde estava aquela menina. Ele deu uma palavra àquela menina, uma ordem àquela menina. Ele tomou pela mão e disse: menina, levanta-te, eu te ordeno. Essa palavra do Senhor é uma ordem no mundo espiritual, é uma ordem no mundo físico, é uma ordem sobre as circunstâncias, é uma ordem sobre tudo que é natural e sobrenatural. Esse é o poder que há na palavra do Senhor. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Basta uma ordem do Senhor para que tudo mude. Então, querido, persista, insista, resista, continue crendo. Se encha de esperança no Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, pode todas as coisas, e Ele te ama, Ele se importa com você. Ainda que pareça que não tem mais jeito, sem expectativas, ao cheiro das águas, a tua esperança pode, e toda a tua vida pode florescer. Esse texto de Jó 14, 7-9 diz: porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O Senhor faz novo, o Senhor faz nova todas as coisas, faz nova a tua vida, faz novo o teu relacionamento com Ele e o teu relacionamento familiar. O Senhor faz novas todas as coisas. Então continue crendo, querido. Faça como Jó, no meio daquela calamidade toda, ele se manteve perseverante, continuou crendo no Senhor, e ele pôde dizer, Jó 19, 25 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Tome essa atitude, a mesma esperança, a mesma fé que havia nesse homem, e tantos outros homens de Deus que a gente citou aqui, Abraão, Raquel, contra todas as adversidades, contra todas as circunstâncias, na esperança, ele creu contra a esperança. Você pode receber nessa noite um renovo nessa tua esperança espiritual, ainda que a tua esperança natural tenha morrido. Hoje é a noite de renovação. A gente está celebrando a obra do Senhor Jesus, consumada na cruz. Hoje é a noite de renovação, querido. Renovar a tua esperança, apesar das más notícias. Não dê ouvido às más notícias. Ouça a voz do Senhor, vá para a palavra de Deus e vê o que ela diz a respeito de você. Essa é a verdade sobre você. Tire os olhos, sabe, das circunstâncias, de tudo aquilo que não vai bem, e ponha os olhos no eterno, poderoso, soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso. Amém? Eu queria orar por você. Queria que você curvasse a tua cabeça, fechasse os seus olhos, não deixe se distrair aí.
Vamos orar, vamos falar com o Pai. Paizinho querido, que bom é ouvir a Tua voz, que bom é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos edifica, que nos renova, que nos transforma, Senhor. Muda, Senhor, em nome de Jesus, os nossos corações aflitos, sabe? Com tudo isso que é à nossa volta, com tudo que o mundo tem passado, com todas essas aflições, com todo esse reboliço, esse caos à nossa volta, sabe? Mas que o nosso coração esteja firmado nesse fundamento sólido, Pai, que é a Tua natureza, que é a obra de Jesus que já foi consumada, que é a Tua palavra, Senhor, que nos apeguemos a ela, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus, tome cada coração aqui, Pai, aqueles que estão enfraquecidos de tanto ouvir mais notícias, Senhor. Restaura a força, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, traga uma renovação da esperança, da fé, em nome de Jesus, Pai. Restaura a nossa esperança e que possamos guardar, proteger a Tua palavra dentro de nós, as Tuas promessas para nós, até que elas se cumpram, até que os nossos olhos possam ver cumpridas cada uma de Suas preciosas promessas, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um de nós e cada irmão possa não temer, mas continuar crendo. Não temas, continue crendo. Em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, na tua fé, na tua esperança, na tua força, no teu relacionamento com o Pai. Em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus. Que a tua esperança esteja firme, siga firme no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, Soberano, em nome de Jesus. Amém.